Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Saúde em Perspectiva, debates claros sobre decisões difíceis. Hoje o tema é saúde mental, um assunto que durante muito tempo foi secundarizado nas nossas sociedades. A saúde mental esteve frequentemente remetida ao espaço privado, marcada por estigma e tratada como algo separado, ou menos importante, do resto da saúde. No quarto episódio do Saúde em Perspectiva, o podcast do Centro de Conhecimento de Economia e Gestão da Saúde da Nova School of Business and Economics, desenvolvido no âmbito da Cátedra BPI, Fundação La Caixa em Economia da Saúde, vamos falar de saúde mental. Desde a pandemia da Covid-19, este tema ganhou uma nova centralidade no debate público. A pandemia expôs fragilidades que já existiam e tornou particularmente visível a ligação entre bem-estar psicológico, condições de trabalho, rendimento, acesso a cuidados e desigualdade social. Mas será correto falarmos de uma nova crise de saúde mental? Em muitos casos, aquilo a que hoje chamamos crise não corresponde necessariamente ao aparecimento recente de um problema, mas sim à intensificação de tendências já existentes e, talvez mais importante, a uma maior visibilidade e capacidade coletiva para reconhecer e nomear estes problemas. Ao mesmo tempo, é inegável que surgem novos fatores de risco que afetam, sobretudo, as gerações mais jovens. A exposição permanente às redes sociais, a comparação constante, a aceleração dos ritmos cotidianos e a erosão das fronteiras entre descanso, desempenho e presença online ajudam a compreender porque é que esta nova crise se manifesta de forma particularmente intensa entre adolescentes e jovens adultos. Do ponto de vista da economia da saúde, esta realidade obriga-nos a olhar além da despesa imediata com cuidados de saúde mental. O verdadeiro impacto económico inclui perdas de produtividade, absentismo, incapacidade, abandono escolar, precariedade laboral, pressão acrescida sobre famílias e serviços públicos e desigualdades que se acumulam ao longo da vida. Neste episódio queremos discutir não só se estamos ou não perante uma nova crise de saúde mental, mas também o que a sua maior visibilidade nos diz sobre a capacidade dos sistemas de saúde e das políticas públicas para responder a este desafio. Porque falar de saúde mental hoje é também falar de como uma sociedade escolhe reconhecer ou adiar custos humanos e económicos que sempre estiveram presentes. Para entendermos melhor este tema, temos connosco Francisca Vargas Lopes, professora auxiliar da Erasmus School of Health Policy and Management, e temos também Joana Isaac, médica psiquiatra na Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental e mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, doutoranda e assistente convidada da Nova Medical School. Olá, bem-vindas. Começo pela Francisca. No final de contas, estamos ou não perante uma crise de saúde mental na nossa sociedade? Bem, eu sei que não tenho uma resposta simples para essa questão. Acho que do ponto de vista científico, de facto, não estamos em condições de dar uma resposta sólida ou robusta. Temos sim diferentes opiniões do que são as pessoas que trabalham na área. A minha opinião é que estamos perante uma situação sem precedentes, diferente do que vivemos já nas últimas décadas e no passado, mas talvez não uma crise no sentido que é usualmente entendido e disseminado até nos meios de comunicação social. O que é que mudou? Foi a realidade em si ou Sim, foi eu acho que a nossa capacidade de reconhecer? Há aqui, no fundo, vários fenómenos que se confundem e que tornam a identificação da situação mais complexa. Pronto, passo a explicar assim em três vertentes. Em primeiro lugar, tivemos de facto a pandemia e a evidência mostra-nos, sabemos hoje, que essencialmente no início da pandemia houve um agravamento do que são os quadros de sintomas, nomeadamente de
de depressão e ansiedade em números consideráveis de pessoas que não tinham necessariamente nem condições de saúde mental, nem experiência prévia. Contudo, também parece que conseguimos já apurar que a maior parte dessas situações regrediram e não tendo voltado nunca aos níveis de perturbações de saúde mental pré-pandemia, ou seja, estamos ligeiramente acima, a maior parte daqueles quadros e do que as pessoas sentiram naquela altura desapareceu com o regresso às suas vidas normal. O que ficou da pandemia foi uma forma muito diferente da sociedade olhar à saúde mental e, portanto, menos estigma, mais capacidade de discutir, identificar e mesmo a nível de depois propenciar o diagnóstico das condições, uma nova linguagem que acaba por dificultar a comparação com o período anterior à pandemia. As pessoas mais facilmente dizem que estão ansiosas ou deprimidas ou reconhecem-se nesse tipo de quadros de sintomas e, portanto, nós não conseguimos dizer se o aumento das condições e da doença mental que vemos hoje em dia, ou que parece existir, é de facto um aumento real ou é apenas tal mais visibilidade e mais capacidade de detecção e de diagnóstico. Há, contudo, e por isso eu disse inicialmente que acho que é uma situação sem precedentes, há um grupo etário no qual eu, pessoalmente, trabalhando sobre o tema de saúde mental populacional, acredito que estamos numa situação diferente da anterior. Não começou com a pandemia, nós vemos na evidência que as tendências de deterioração da saúde mental das crianças, mas essencialmente dos adolescentes e jovens adultos, vêm de trás, vêm de há cerca de 10, 15 anos, eventualmente acelerou com a pandemia, com o tempo em que estas gerações estiveram mais isoladas em casa, mais expostas também a determinados fatores de risco. E é difícil de detectar. Sim, o que parece ter mudado, de facto, nestes últimos anos, são esses mesmos fatores de risco. Portanto, o mais óbvio é sempre o ambiente digital, portanto, a presença online em redes sociais, não a utilização per si, mas o que chamamos de uso problemático e compulsivo, mas depois também temos fenómenos que derivam, não é, desta presença digital, o consumo de conteúdo nocivo, o ciberbullying, portanto, uma nova forma mais fácil e disseminada de bullying, temos também uma certa comparação social. Por outro lado, não necessariamente já ligada à presença digital, mas temos a questão da pressão académica, temos a questão da sensação que acaba por ser mais constante para estas gerações de insegurança, seja por fenómenos financeiros, seja por fenómenos de conflito global, a crise ou a emergência climática. E, portanto, o que parece justificar o que de facto poderá vir a ser ou podemos já estar a assistir a esta crise nestas gerações, é uma alteração do contexto, dos seus fatores de risco, que daqui a uns anos saberemos se depois também tem efeito no que é mesmo o fenótipo e a questão mais biológica destas gerações, tendo em conta as pressões a que tiveram sujeitos durante o seu desenvolvimento. Há uma questão que entretanto, me está aqui a surgir, que é esta ideia de proibir, pelo menos nas escolas, os telefones e até uma determinada idade. Acham que eventualmente pode ser uma das ferramentas para que haja uma melhoria? É uma questão muito interessante. Temos que ser muito francos. Nós, pelo menos do ponto de vista da economia da saúde pública, gostamos muito sempre de decisões informadas por evidência e aqui a verdade é que nós não temos a evidência causal toda de que gostaríamos para dizer sim, a utilização das redes sociais causa necessariamente estas condições. Mas temos, acho que já um conjunto simpático de correlação, de associação que indicia que há uma série de comportamentos ligados ao ambiente digital. Portanto, não é simplesmente eu ter uma rede social, porque isso até pode ter benefícios para determinados grupos, mas há suficiente evidência destes comportamentos mais abusivos que nos leva, ou que deve levar os decisores a tomar decisões. Portanto, eu pessoalmente não sou contra e sou eventualmente a favor deste tipo de restrições e da regulamentação da utilização acima de tudo. Agora, não pode ser só restringir e proibir sem mais nada. Temos que, assegurar que o público-alvo compreende porque é que isto está a ser feito, que tem literacia suficiente para perceber de forma que aquela utilização era prejudicial à sua saúde mental. E o que é importante também perceber é que o risco que vem da utilização das redes sociais e do ambiente digital em excesso não é só por essa utilização, é porque é que as pessoas deixaram de fazer ou porque é que as crianças e os adolescentes deixaram de fazer
quando estão a utilizar esses meios. E, portanto, se nós proibimos aquele tipo de atividade, temos que conseguir incentivar de novo as famílias e os adolescentes a passarem mais tempo na rua, a interagirem de forma social, a terem atividades de grupo. E, portanto, não pode ser só as políticas restritivas por si só, têm que ser complementadas com a literacia e com um incentivo ao que é o regresso da atividade social como a conhecíamos anteriormente. A literacia é essa que nós sabemos que hoje em dia não é a desejável. Estamos ainda aquém em termos desses números. Joana, pergunto-lhe assim, do ponto de vista da prática clínica, que mudanças é que têm sido vislumbradas? Bem, antes de mais agradecer o convite e dizer que pretendo aqui, de facto, trazer algum contributo clínico para o debate. Em relação aqui à crise da saúde mental, é importante definir ou pelo menos desconstruir aqui a questão em relação ao conceito de saúde mental. Saúde mental é um conceito que é polissémico e que muitas vezes engloba também a questão da doença mental. Portanto, quando falamos em saúde mental, muitas vezes também estamos a falar das perturbações da doença mental. E crise em doença mental é completamente diferente, quando falamos em crise em doença mental, completamente diferente do que é que estamos a falar em crise na saúde mental, e nomeadamente na perspectiva económica. Porque crise em doença mental são episódios de agudização da própria doença. Quando falamos em saúde mental, também é importante esclarecer o que é a saúde mental. Saúde mental é a nossa capacidade de, perante eventos adversos, conseguirmos responder de uma forma adequada e ultrapassar, mantendo o nosso funcionamento basal. Isto é o que nos permite mantermos, não é? Temos sempre eventos de vida estressantes, mais ou menos, e que cada um de nós vai reagindo e vai respondendo, e a nossa saúde mental é aquilo que nos permite ultrapassar e mantermos-nos a funcionar no modo que conhecemos, que é o nosso basal. Dito isto, em relação ao Covid, de facto foi um momento-chave em que houve um reconhecimento, houve um trazer para o espaço público do debate sobre a saúde mental, porque houve uma série de sintomas que surgiram de novo em pessoas que nunca tinham tido sintomas de mal-estar psicológico e de uma forma transversal para as faixas etárias e também diferentes estratos sociais. Portanto, para todos houve esse reconhecimento e muitas vezes muitas pessoas tiveram sentimentos de novo, pela primeira vez. Outra questão que eu acho que é muito importante e que foi aqui também na altura do Covid foram os Jogos Olímpicos de Tóquio, que trouxeram também para a esfera pública o impacto da saúde mental na performance profissional. E que, de facto, trouxe que, às vezes, há consequências, não é? E que impedem alguns profissionais dos Jogos Olímpicos de terem a sua melhor performance e até se retirarem e não competirem nos Jogos Olímpicos. Em termos clínicos, o que é que eu vejo? Vejo até um aspecto positivo, que é o deixar de normalizar o sofrimento psíquico e começar a pensar, se calhar isto não é normal. E, portanto, vou procurar ajuda, vou tentar esclarecer até que ponto é que isto é normativo ou não. E, portanto, há uma procura pelos serviços de saúde, nomeadamente na esfera da saúde mental, maior, capacidade de intervirmos mais atempadamente, respondermos de uma forma mais eficaz, situações menos graves e depois também menos repercussões, até em termos de absentismo e da economia da saúde. Falou que existe uma maior procura e os problemas que levam a essa procura são os mesmos? Há problemas novos? Falou que nós passamos a vida em constante stress, é um facto. Isso faz com que as pessoas que a procuram apresentem outro tipo de coisas que não havia, se calhar, há uns anos atrás? Sim, nós temos uma sociedade muito diferente de há uns anos atrás e, de facto, as problemáticas são um bocadinho diferentes. Temos condições socioeconómicas muito mais favoráveis, não é? Isto é uma circunstância e também é importante explicar o que é o adoecer mental. Nós temos uma parte biológica, não é? E depois temos a circunstância. E nós adoecemos na relação desta biologia, da nossa fragilidade, perante uma determinada circunstância. As circunstâncias hoje são, de facto, diferentes. Portanto, as problemáticas também são diferentes. Agora, se existe novas perturbações mentais, não, são as mesmas, mas de facto as circunstâncias que levam ao desenvolvimento de sintomas e das perturbações mentais são diferentes, porque estamos numa sociedade também muito diferente. É fácil para quem procura admitir este tipo de fragilidades? Porque nós sabemos que há menos estigma, mas continua a haver. Sim.
E o Covid, e lá está os Jogos Olímpicos, e o trazer para a praça pública, falar de questões de saúde mental e de doença e de sofrimento psíquico, reduziu muito o estigma. E eu acho que isso é um ponto muito, muito, muito positivo. O não normalizar, isso depois passa. Não é? Era o normalizar o sofrimento psíquico, o nosso e o dos outros. E, portanto, procurar ajuda é importante e, nomeadamente, aqui se ainda existe o estigma e se ele diminui a possibilidade de procurarmos. Acredito que sim, sem dúvida, mas por isso é que estamos aqui a falar do tema, não é? Para dizer que há ajuda, que nós não devemos normalizar, até porque aqui, eu digo isto muito na prática clínica, o objetivo de cada um de nós é enquanto aqui estamos, vivermos o melhor possível e, portanto, não mitigarmos o nosso sofrimento e pedirmos ajuda para tentarmos estarmos melhores e estarmos daquilo que nós achamos que é o nosso melhor. Da sua experiência clínica, é fácil perceber, as pessoas perceberem que precisam de ajuda, que há ali qualquer coisa que não está bem? Pronto, esse é um outro trabalho que eu acredito que a Francisca vai falar, que é da capacitação das pessoas reconhecerem os próprios e outros sinais de alarme para procurarem ajuda. E, portanto, esse reconhecimento é o que estavam a falar da literacia. Nós temos que capacitar as populações para perceber o que é o normativo, o que é fora do normativo e até incentivá-las a procurar ajuda. Não é? E, portanto, reduzir aqui o estigma. Se é fácil? Sim, eu acho que é fácil. Eu acho que quem está de fora acha que pode ser assim coisas muito difíceis, mas não. Eu acho que é fácil, assim como hoje em dia reconhecemos e sabemos identificar sinais vitais de dor, de frequência respiratória. Na saúde mental, também acho que é possível fazermos esse trabalho e as pessoas começarem a ter capacidade até para começar a intervir nos autocuidados e na gestão de algumas suas dificuldades. Ok. Muito bem, volto novamente a si, Francisca. Perante esta realidade, quer seja ela uma nova crise ou não, o que é que podemos fazer e o que é que podemos fazer também a nível de políticas públicas? Bem, então a boa notícia é que há muito que podemos fazer. A menos boa notícia é que, apesar de se saber e termos evidência sobre quais são as intervenções que funcionam e que são mais custo-efetivas, os países, e aqui vou falar mais do ponto de vista governamental, porque acredito que uma grande parte da ação tem que partir precisamente dos governos dos países, tendem a tardar em adoptar estas intervenções. Pronto, mais concretamente, porque eu vou escolher agora aqui... tendem, o porquê de tenderem... Bem, há vários, é multifatorial. Posso então ir por aí, eu ia falar do que é que podemos fazer, mas porque é que acho que tardam a adotar? Bem, em primeiro lugar, acho que tardam a adotar essas abordagens ainda por uma questão de estigma. Acabámos de ouvir a Joana a explicar que melhorámos muito no que é o estigma a nível individual, das pessoas reconhecerem e procurarem cuidados. Como sociedade ainda existe muito estigma e eu convido os nossos ouvintes a pensar um bocadinho sobre a questão. Nós ainda pensamos nas pessoas com transtornos de saúde mental ou com doença como muitas vezes menos capazes ou mais frágeis ou trazendo menos valor à sociedade e, portanto, este estigma que está em todo o lado, inclusive entre os decisores, inclusive entre profissionais de saúde, acaba por atrasar um bocadinho a ação coletiva e a decisão de implementar e investir no tópico. Para além disso, há características do que é a doença mental, o seu impacto da saúde mental como um todo, que dificultam a ação de política pública. Nomeadamente, o facto de tanto os custos como os benefícios serem intersetorais, portanto, eu posso estar, vamos pensar do ponto de vista do Ministério da Saúde, a investir, a pagar uma intervenção que seja mais em prevenção e os benefícios vão ser vistos em redução do abandono escolar, em melhor produtividade, e, portanto, caem em outros domínios e que não é necessariamente quem está a financiar e, portanto, esta dispersão do que são necessariamente os benefícios também faz com que tenhamos que pensar em outras formas de financiamento e mesmo ao nível do que é a coordenação e do que é a liderança, precisamos que os vários grupos de decisão, e neste caso podemos pensar em ministérios em Portugal, que sejam coordenados ao nível do que são os seus objetivos, do que são os seus timings de ação, do que são o modo de implementar as intervenções. Portanto, como a saúde mental não deve ser só pensada, e que era o que eu queria dizer inicialmente, do ponto de vista do sistema de saúde, tem que ser pensada de uma maneira global, mental health in all policies, é o que gostamos de dizer. Essa articulação, dentro do ponto de vista do financiamento, como do ponto de vista da operacionalização, acaba por dificultar um bocadinho a real ação.
Falando então agora daquilo que podemos fazer. Sim. Pronto, eu queria defender aqui um bocadinho o ângulo. Eu sei que a colega Joana vai provavelmente falar mais do sistema de saúde, pelo que é o seu background. Eu queria falar do que podemos fazer fora do sistema de saúde. Até porque mesmo que nós tenhamos o melhor sistema de saúde mental que consegue responder imediatamente a todos os problemas, será sempre insuficiente para garantir que a saúde mental da população é a melhor, não é? O sistema deve intervir numa altura em que eventualmente já há um nível de sofrimento, o sistema de saúde deve intervir numa altura em que já há um nível de sofrimento considerável, a tratar, não é? Curativo, mas nós precisamos que nas escolas, nos locais de trabalho, no que é a segurança social, os serviços de proteção social e tudo mais, haja promoção de boa saúde mental e prevenção da deterioração da saúde mental. Portanto, nós precisamos de intervir nestes setores, precisamos que quando estamos a discutir uma agenda do trabalho ou quando estão a ser delineados os que são os planos para a intervenção escolar, não só haja considerações sobre saúde mental, no que é, por exemplo, imagina, a decisão dos currículos ou do que é o ritmo escolar, como haja incorporação de intervenções que visam a saúde mental, ou a promoção ou a parte da prevenção, nestes ambientes. Nas escolas, as escolas é provavelmente o setor que, do ponto de vista até internacional, estamos mais avançados. Estamos a falar de formação dos professores e do que são os educadores para reconhecerem os sinais, para conseguirem intervir até a breve e a curto prazo junto dos alunos. Estamos a falar de formação em competências socioemocionais, que é uma das áreas que está bem estudada e mostra que compensa investir e colocar este tipo de competências nos currículos. Estamos a falar de literacia, estamos a falar de intervenções de pares. Portanto, há muitas intervenções para o ambiente escolar, com bastante evidência, inclusive é de custo-efetividade. Sabemos também que nos locais de trabalho temos bastante a fazer. Temos, para não entrar agora em detalhe, temos 2 eixos, pelo menos. Temos o que é a incorporação das pessoas já com perturbações, transtornos de saúde mental, quer de novo, quer reintegração, não é? A pessoa tem necessidade de se ausentar, de ter uma baixa e depois como é que vai voltar ao trabalho, a adaptação das condições, do seu plano, do horário, ou é esperado que de repente a pessoa consiga de um momento para o outro voltar a estar puramente funcional. Já que está a falar na parte corporativa, e peço desculpa por interromper. Não, era essa. Há um reconhecimento por parte do mundo empresarial, das empresas, para este tipo de questões? Ou ainda a pessoa que está ausente por uma incapacidade a nível de saúde mental ainda sofre algum estigma quando regressa? Então, eu acho que o estigma ainda existe e está quase entre todos nós. Pensarmos bem lá no fundo como é que encaramos o colega que acabou de voltar de uma baixa por, seja uma depressão major ou mesmo uma condição mais grave, psicótica ou assim. Dito isto, e há um reconhecimento do mundo empresarial do que é a importância da saúde mental. Às vezes é utilizado um bocadinho como chavão e o tipo de distinção que a Joana estava a fazer inicialmente, o que é a saúde mental, o que é a doença, é importante. Portanto, há esse reconhecimento, e em Portugal até é interessante que, comparativamente a outros países, a minha perspectiva internacional vem sempre ao de cima, até há mais ação e iniciativas a ser tomadas pelas empresas, pelo mundo corporativo em si, do que necessariamente do ponto de vista governamental, que é uma pena, mas pronto, acaba por ser o mundo corporativo a levar muito o tema. O que há muitas vezes é um investimento, provavelmente, no que são intervenções que não são as que necessariamente aportam mais valor, que são se calhar as mais fáceis de implementar, que é só encontrar alguns programas de bem-estar que se calhar não vão mesmo tocar no que é o real problema, porque o que nós precisamos de fazer, mais do que só ter algumas intervenções acessórias de bem-estar, é mudar as condições em que as pessoas trabalham, é gerir melhor a sua carga de trabalho, é aumentar o que nós chamamos em inglês o job control, que é a autonomia e a capacidade das pessoas de controlarem o seu trabalho, que está mais do que provado que influencia o que é o seu bem-estar mental e a saúde mental. É formarmos os cargos de liderança e o que são os próprios gestores de pessoas para saberem lidar com pessoas que estão em sofrimento psicológico, saberem identificar, saberem ajudar e, portanto, precisamos de intervenções estruturais e não só de pequenos programas de bem-estar que se encaixam à hora do almoço. Sim, falamos muito no work-life balance, mas nós sabemos que com a correria do dia-a-dia é difícil conseguir fazer esta gestão do lado profissional com o lado pessoal. Claro. E às vezes até acrescenta tanta atenção ao work-life balance, acaba por, se não retirarmos a parte do work, acrescentar, não é, uma pressão sobre as pessoas. Eu também tenho que encontrar este balanço e viver a minha vida e fazer X. Portanto, a maneira como é importante que os conceitos sejam discutidos, mas a maneira como são discutidos e abordados é ainda mais importante. Muito bem. Ia perguntar novamente à Joana, que perante esta realidade que temos estado a falar,
e no que diz respeito aos sistemas de saúde e à prestação de cuidados em saúde mental, o que é mais urgente? Sim, eu acho que esta parte da promoção e da prevenção, e nomeadamente fora daquilo que são os cuidados assistenciais, é essencial. Ou seja, este trabalho nas estruturas da comunidade, sejam escolas, sejam serviços públicos, é primordial para depois podermos ter respostas também assistenciais mais adequadas e mais capazes de satisfazer as necessidades das pessoas. Portanto, estas estruturas não têm que estar fora do sistema de saúde, não são assistenciais e não dão assistência a cuidados de saúde, mas são essenciais no sistema de saúde. Pronto, dito isto, depois o que é que nós podemos pensar? Talvez em planos estratégicos de resposta, nomeadamente planos locais de saúde. Nós sabemos que há uma grande heterogeneidade nas necessidades locais e comunidades em respostas à saúde mental. E, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, há locais que nós sabemos em Portugal que têm uma questão das perturbações dos comportamentos aditivos, que têm, noutras localidades, não é a prioridade. E, portanto, os planos estratégicos locais acho que podem ser pensados, podem incluir também estas ações de promoção e de prevenção e depois dos cuidados assistenciais. Depois, descendo ao nível dos cuidados assistenciais, acho que a porta de entrada deve ser os cuidados de saúde primários, aqueles que estão próximos e que estes devem ser munidos de recursos humanos e também mediante as necessidades para darem respostas efetivas e baseadas na evidência para resolver as problemáticas que se põem. Ou seja, nós sabemos que os recursos humanos em saúde são escassos. Temos pessoas suficientes para que esse trabalho seja desenvolvido na sua plenitude? Eu acho que, de facto, em termos de número, podemos não ter o ideal, temos que saber captar e fixar os profissionais no Serviço Nacional de Saúde, que é o que estamos aqui a falar, ou então dentro do sistema também no privado e incorporar os sistemas privados de saúde para dar estas respostas às populações. O que depois temos também é que ter em conta a formação específica destes recursos humanos, e nomeadamente ao nível daquilo que nós designamos, que é a doença mental comum, que são, às vezes não chegam a ser perturbações, mas são sintomas de ansiedade e depressão. Existem intervenções não farmacológicas que podem ser levadas a cabo ao nível dos cuidados de saúde primários e que, de facto, são respostas baseadas na evidência como muito eficazes. O que nos falta, às vezes, é formação neste tipo de abordagem. E, portanto, eu acho que os recursos humanos, a formação dos recursos humanos ao nível dos cuidados de saúde primários seria uma aposta muito, muito importante e premente ao nível da saúde mental. Depois, em termos hospitalares, acho que temos falta e podemos fazer um investimento maior em novas abordagens terapêuticas e até não terapêuticas à doença mental grave, mais complexa, e estou a falar, por exemplo, eletroconvulsivoterapia, TMS, novos fármacos, que o que é que trazem? Trazem respostas mais eficazes, tratamentos mais céleres e menor de dias de absentismo. E, portanto, também na inovação, nos tratamentos que temos e que às vezes são postos noutras áreas da saúde e na saúde mental ficam um bocadinho aquém. E, por fim, apostar na cooperação com o terceiro setor, que é essencial. Porquê? É o terceiro setor que está a dar resposta à reabilitação e ao tratamento de longa duração dos doentes mentais graves. Não é o SNS, é o terceiro setor. E é importante, também é premente, não o esquecer, porque dá uma resposta essencial e que, na verdade, muitas vezes é insuficiente porque não apostamos suficientemente nestas estruturas que dão respostas que não existem noutro tipo de instituições. E, portanto, eram assim estas as áreas que eu Muito bem. investiria. Continuando ainda com a Joana, eu pergunto-lhe... em Portugal, os passos que têm sido dados para melhorar a organização e a prestação de cuidados de saúde mental, e aqui gostava que me falasse um bocadinho melhor no papel dos centros de responsabilidade integrados. Eu sei que houve inclusivamente um estudo piloto e gostava que me falasse um bocadinho deste tema.
Sim, portanto, há a Comissão Nacional para as Políticas de Saúde Mental, que propôs a organização dos serviços de saúde mental e psiquiatria em centros de responsabilidade integrada. 15 centros integraram estes projetos pilotos, não é, que agora sabemos o resultado, entre 2024 e 2025. O modelo de organização era baseado em equipas de proximidade, equipas comunitárias de saúde mental e na resposta de proximidade, de articulação com os cuidados de saúde primários e também no maior acesso dos doentes aos serviços, respostas mais céleres e também associado a uma remuneração e a incentivos perante o cumprimento de objetivos. Portanto, havia um conjunto de objetivos que foram definidos pela Comissão como sendo essenciais para garantir a saúde mental e o tratamento das perturbações mentais e que os serviços tinham que responder para poderem alcançar ou cumprir as suas metas e receber os seus incentivos. O que foi demonstrado, e estes projetos pilotos, portanto estes 15 já estão estudados, é que houve uma redução muito acentuada no número de internamentos, reinternamentos, com um grande volume de economia da saúde, de valores que foram reduzidos, associados ao número de dias de internamento, nestas novas formas de organizar os serviços. Posso dizer, por exemplo, que, de facto, a resposta era mais célere, tinham tempos de dar resposta em número de dias a doentes que saíam do internamento, pedidos de consulta, também a consultoria nos cuidados de saúde primários e tudo isto, de facto, demonstrou uma evidência na redução dos custos e maior satisfação dos profissionais e também dos utentes. Muito bem, o nosso tempo está mesmo quase a chegar ao fim e eu ia perguntar novamente à Francisca, para terminar, em que áreas é que acredita que é necessária uma maior atenção e investimento nos próximos anos? A questão difícil, não é? Bem, eu vou voltar a incidir na questão da promoção de boa saúde mental e na prevenção da doença, aqui para complementar o que já disse. Portanto, obviamente, fora do clássico dos cuidados assistenciais, portanto, fora do sistema de saúde, como vemos clássico, em todas as outras áreas, nas escolas, nos locais de trabalho, nos serviços, temos que conseguir, de facto, que seja algo que é proativo. Temos que abordar a saúde mental de uma maneira proativa e estrutural e não só de uma maneira reativa. E acho que essa mudança de mindset, não é? Da forma de abordar, que tem que partir de quem está a desenhar as intervenções e a definir como é que as coisas funcionam, é algo difícil de alcançar. Talvez uma área que ainda não conversámos aqui hoje, que eu acho bastante importante, que é a integração da saúde mental com a chamada saúde física, que é um termo que por si só eu não gosto, porque física é tudo, não é? Saúde mental está ligada ao nosso cérebro, que também é parte da nossa saúde física. Mas pronto, a saúde mental com o resto, digamos assim, da saúde. De facto, o cérebro e o resto do corpo, a mente e o resto do corpo não funcionam de forma dissociada, são parte de um sistema único e, portanto, nós estamos fartos de saber que, seja a depressão, seja a ansiedade, outras condições, têm relações bidirecionais com várias doenças crónicas muito prevalentes, diabetes, seja a questão também da oncologia. Sabemos que há uma grande multimorbilidade nas pessoas com doença mental. Sabemos que há maior dificuldade em acesso a cuidados de qualidade e cuidados adequados às suas condições. Portanto, tratar a saúde como um todo, continuando a dar a atenção que a saúde mental precisa, até porque vem de trás em desvantagem, é uma área que tinha menos atenção, menos investimento e mais estigmatização, mas fazer com que avance numa direção de integração é essencial. Portanto, é uma questão de qualidade, é uma questão de eficiência, é uma questão de equidade e é essencial. E talvez voltar a falar um bocadinho da atenção ao que são as faixas etárias das crianças e jovens adultos. E aqui talvez notar um bocadinho a par do que a Joana já falou, da capacidade de planos
no caso locais, ou seja, que sejam planos específicos para determinadas áreas de geografias, nós também precisamos de perceber que a população não é uma só. E dentro deste grupo etário há grupos que precisam de mais atenção. Desde já, uma questão muito simples a nível de sexo e de género, nós sabemos que parece ser nas raparigas que o sofrimento psicológico e o surgimento inclusive é de, não vou falar de tendências de suicídio, não estamos aí, mas de o que chamamos self-harm, agora está-me a faltar a expressão em... Comportamentos impulsivos. Comportamentos, exato. Que incide mais neste grupo. Sabemos também que há grupos mais desfavorecidos a nível do que é condição socioeconómica, grupos de determinadas etnias, determinada orientação sexual, que precisam de planos adaptados e de mais atenção e, portanto, não só desenhar melhores políticas para estes grupos, mas como tendo de considerar as suas especificidades. Muito bem, muito obrigada a ambas. Chegamos assim ao final deste episódio. Ao longo da conversa ficou claro que falar de saúde mental hoje não é apenas reconhecer uma crise, nova ou antiga, mas enfrentar o que ela revela sobre as nossas prioridades coletivas. Revela como organizamos os nossos sistemas de saúde, como concebemos o trabalho e a educação e como lidamos com a vulnerabilidade ao longo da vida. Sabemos cada vez mais sobre o que funciona: prevenção, intervenção precoce, cuidados comunitários, articulação entre setores e políticas que coloquem a saúde mental no centro das decisões. Ainda assim, transformar esse conhecimento em mudança concreta continua a ser um desafio, marcado por estigma, fragmentação e pela tendência de adiar investimentos cujos benefícios se sentem, sobretudo, no médio e longo prazo. Talvez a pergunta mais importante não seja apenas se estamos perante uma crise de saúde mental, mas se estamos dispostos, enquanto sociedade, a reconhecer plenamente os seus custos humanos, sociais e económicos e a agir em conformidade. Obrigada por nos terem acompanhado neste episódio do Saúde em Perspectiva. Continuaremos a trazer debates claros sobre decisões difíceis. Veja-nos no Spotify e YouTube. Comente e diga-nos que temas gostaria que trouxéssemos até si. Até lá!